Graça e paz, irmãos e irmãs. Com alegria estamos iniciando mais uma live, com a convicção que Deus está presente, que Deus está trabalhando nas nossas vidas, que Deus está contemplando a sinceridade do nosso coração. O nosso Deus que é maravilhoso, nosso Deus que é real, que é verdadeiro, tem estado conosco em todos os momentos, tem nos abençoado assim com toda sorte de bênçãos. E por isso estamos aqui mais uma vez com alegria para continuarmos nesse propósito que Deus mesmo colocou em nosso coração. Para iniciar, antes de mais nada, quero mandar um abraço especial para a nossa querida irmã Alba, que hoje está fazendo mais um ano de vida. Eu não sei se ela já está aqui, acho que ela não está aqui ainda não, né? Então, daqui a pouco eu lembro de novo essa bênção que a irmã Alba é para a nossa vida, né? Também Graciele, que está fazendo aniversário hoje, também um abraço para Graciele, né? Vamos, irmãos e irmãs, a uma palavra, antes da gente ter um momento de oração. Palavra do Senhor que eu quero compartilhar inicialmente, se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo 31, que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso é uma promessa de Deus. Essa é uma palavra realmente assim, profética, né, de Jesus inicialmente para os seus discípulos, mas que se cumpre todos os dias na nossa vida. As promessas de Deus são maravilhosas, contidas na palavra e que têm sido ministradas todos os dias. Nas nossas lives Deus tem nos desafiado, Deus tem realmente nos incomodado para fazermos melhor a obra dele, mas ao mesmo tempo Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos edificado, sempre com a palavra de esperança. Então assim, glória a Deus. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. E aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor, é isso aqui: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, as palavras de Deus para a nossa vida, não passarão. Amém? Vamos orar e assim estaremos ministrando a palavra. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos pela oportunidade preciosa que o Senhor nos dá nesta noite, de estarmos mais uma vez na Tua presença, Senhor Deus, podendo glorificar, exaltar, engrandecer o Teu santo nome. Tu és um Deus real, Tu és um Deus verdadeiro, Tu és um Deus digno de honra, de glória e de louvor. E aqui, Senhor Deus, nos encontramos mais uma vez para estarmos, Senhor Deus da glória, proclamando as Tuas santas verdades. E ao mesmo tempo, Senhor Deus da glória, está clamando ao Senhor para que o Senhor esteja contemplando, Senhor Deus, a sinceridade dos nossos corações, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, ouvindo, Senhor Deus, e atendendo, Senhor Deus, os pedidos de oração que têm sido feitos todos os dias nesta live. Nos abençoe, Pai. Se faça presente, Senhor Deus, conosco mais uma vez. Venha falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu já estou vendo a irmã Alba aqui conosco. Então, Alba, de uma forma especial, parabéns para você. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te fortalecendo. Um abraço especial para a irmã Alba. Um abraço especial também para a Graciele, que hoje também está fazendo mais um ano de vida. Pessoas especiais para a nossa igreja, pessoas especiais para a nossa vida. Amém? Queridos, eu não sei se todos sabem, hoje vocês estão vendo que eu estou aqui num cenário um pouquinho diferente. Estou num quarto aqui da casa da minha cunhada em Valadares, né? A minha sogra não está muito bem, então eu trouxe a Dilane aqui. Dilane está acompanhando a minha sogra que está no hospital, e eu já peço aos irmãos e às irmãs que orem em favor da minha sogra, né? E a nossa live está sendo uma live mineira hoje, né? Daqui de Valadares. Com certeza Deus tem sempre coisas maravilhosas para falar aos nossos corações, independente do lugar onde nós estamos. Amém, queridos? Vamos à palavra, lembrando sempre que estamos numa live
estando numa live da igreja metodista em Goiabeira especialmente, nós não estamos preocupados com essa questão técnica, porque não é um vídeo para o YouTube, nada disso. Aqui a nossa preocupação é cultuar ao Senhor, é proclamar as verdades do Evangelho, é estar unidos num propósito de orarmos, permanecermos unidos nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Então, assim, esteja com o seu coração realmente aberto, seu coração realmente atento, seus ouvidos atentos àquilo que Deus tem para nós. É o mais importante. Estaremos lendo a palavra, chame os seus parentes, sua família que está perto de você aí, chame junto para ouvirmos a palavra, seja na Bíblia, né, que nós vamos ler, ou seja no celular, né, você acessando aí o aplicativo da Bíblia no seu celular. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 32, versículos 14, 15. Um abraço, Caio. Caio está aí também, saudade. Ontem eu vi o Caio, participei rapidamente da célula das crianças e uma bênção, viu? A Adriana também está aí, né, Adriana? Está com saudade de Valadares, né, Adriana? Lá no Mato Grosso, está longe, né? Com certeza estaremos mandando, estaremos orando no final pela Dona Geralda também, né? Fátima, minha amiga Fátima, lá de Timóteo, também conosco. Seja bem-vinda, Fátima, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 32, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma essa escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-a num vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Amém? Compre o campo em Anatote, lava a escritura, guarda essa escritura, porque ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Amém, querido? Palavra de Deus para os nossos corações nesta noite, para a gente entender todo o propósito de Deus para a nossa vida. Quando estamos compartilhando essa palavra, nós precisamos entender aqui o contexto. O contexto aqui é Jeremias, a cidade, volte até lá no versículo 1 do capítulo 32. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, neste tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Neste tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Ou seja, era um tempo muito difícil, um tempo doloroso para o povo de Deus que morava na cidade de Jerusalém. A cidade estava cercada e o profeta, o homem de Deus, estava encarcerado. Encarcerado por quê? Porque ele tinha sido usado por Deus, se levantado profeticamente para denunciar o pecado, para denunciar as coisas erradas do rei, da liderança, dos governantes daquela época, e dizendo: olha, vai acontecer sim que Babilônia vai chegar e vai mesmo invadir a cidade, e não adianta vocês quererem fazer aliança com o Egito, qualquer outro, porque isso vai acontecer. E vai acontecer por permissão de Deus, porque vocês fizeram muitas coisas erradas. E cansamos, Deus levantou profetas, e eu mesmo cansamos de profetizar que havia de ter arrependimento, que havia de ter mudança, que havia de ter uma restauração completa. E isso não foi feito. E por causa disso, vai acontecer isso tudo. E
o povo, o governante, o rei, a liderança lá não gostou nada dessa palavra, e foi aí então que Jeremias vai preso. E é exatamente neste contexto, irmãos e irmãs, que nós nos encontramos nessa palavra. E uma palavra assim muito interessante, uma palavra que eu vou dizer para vocês, uma palavra assim muito edificante, desafiadora para Jeremias, e uma palavra que também é desafiadora para nós a partir dessa história. Porque Deus, irmãos e irmãs, neste contexto, Jerusalém cercada, uma situação totalmente difícil, com falta de esperança, com falta de perspectivas, né? Exatamente nesse contexto, Deus vai e fala com Jeremias. Se você for olhar no versículo 6, disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, eis que Ananel, filho do teu tio Salum, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Compra um campo em Anatote. Veja bem, irmãos e irmãs, que situação. Jeremias encarcerado, Jerusalém cercado, povo totalmente sem perspectiva, e Deus vem e fala com Jeremias, Jeremias, vai vir o seu primo, filho do seu tio Salum, lá de Anatote, e vai falar para você comprar esse campo. E é para você comprar. Versículo 8, veio pois a mim segundo a palavra do Senhor, né? Compra o meu campo que está em Anatote. E aí no final do versículo 8, Jeremias dizendo, então eu entendi que isso era a palavra do Senhor, porque Deus avisou a Jeremias que era para ele comprar esse campo em Anatote, que viria o primo dele, e de fato isso tudo aconteceu, e o rapaz chega lá, e então Jeremias entende que isso era a vontade de Deus, que isso era a palavra de Deus. E portanto, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nos diz que Jeremias vai, compra esse campo. Jeremias faz a escritura da compra, tanto a selada, segundo o mandamento da lei, compra a cópia aberta. Ele deu a Baruque, o filho de Nerias, que era a pessoa que cuidava das escrituras e tudo mais. E depois, irmãos e irmãs, vem o texto que nós lemos, do versículo 14. Deus falando, toma essa escritura de compra, tanto a selada como a aberta, mete no vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias, porque ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Deus estava falando para Jeremias, irmãos e irmãs, naquele contexto, sofrimento, de luta, de tanta dificuldade. Qual era o propósito de Deus? Para que Deus viesse exatamente naquele tempo tão difícil, que Deus manda Jeremias, está comprando um campo em Anatote. Para a gente entender isso, nós precisamos entender primeiro que Anatote era o lugar do chamado de Jeremias. Que Anatote era o lugar de onde Jeremias vinha. Para que nós possamos entender de uma forma bem clara, quando Deus cita e lembra Jeremias desse campo de Anatote, que era para ele comprar um campo neste lugar, era acima de tudo para falar com Jeremias que não era para ele esquecer do chamado dele, que mesmo diante daquele sofrimento, daquelas lutas todas que ele estava vivendo e vendo também a situação difícil que a cidade dele estava vivendo, era para que ele pudesse entender que havia esperança e que era para ele olhar acima de tudo para o chamado. Acima de tudo olhar que Deus tinha um propósito grande em toda aquela situação e um propósito na vida dele. Porque imagino, irmãos e irmãs, que naquelas circunstâncias todas, como Jeremias estava sentindo o pior dos piores, aquela pessoa pior do mundo, porque exatamente tudo aquilo estava acontecendo e ele havia profetizado que isso de fato iria acontecer.
Mas aí Deus vem, chama Jeremias e diz: compra um campo em Anatote, para dizer: volte o seu olhar para o princípio, volte o seu olhar para o seu chamado, de onde você veio, para que você possa entender, Jeremias, que eu estou no controle, para que você possa entender, Jeremias, que existe um propósito em todas as coisas. E isso, irmãos e irmãs, era para Jeremias, isso é também para nós nesta noite. O Senhor também está nos falando: lembre sempre do seu chamado, meu irmão, minha irmã. Nesse tempo difícil que estamos vivendo em pandemia, nesse tempo de tantas incertezas e às vezes de falta de perspectivas, de sempre notícias ruins em relação à economia e tantas situações de morte, sinais de morte nós estamos vivendo, o Senhor está nos falando: volte o seu olhar para o seu chamado, volte o seu olhar para o propósito de Deus na sua vida, porque Deus tem sempre algo grandioso para fazer na nossa vida. Deus tem sempre algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas. E às vezes, quando estamos passando por momentos muito difíceis, o Senhor nos diz: volte o seu olhar para o renovo, volte o seu olhar para o poder de Deus, volte o seu olhar para o chamado de Deus para a sua vida, porque existe um propósito de Deus na sua vida. Até no sofrimento existe um propósito, mas é um sofrimento que na verdade é uma aprovação, porque Deus estará nos dando essa vitória para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, queridos? Compra um campo em Anatote. Anatote, primeiramente, significa o propósito de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para o profeta inicialmente. Então, meu querido, você, às vezes, que está vivendo esse tempo de pandemia, mas está vivendo em fidelidade, em compromisso com a palavra, mesmo diante de circunstâncias adversas, mesmo que você não consiga ver as situações difíceis, sinais de luz no fim do túnel, diante das situações difíceis, o Senhor está dizendo para que você não perca a esperança, para que você não perca o propósito de Deus na sua vida, para que você não perca a direção. Entenda acima de tudo que Deus tem um propósito, que Deus tem um chamado na sua vida, e que Ele vai cumprir todo esse propósito, e que Ele está cuidando de você, e que Ele está abençoando a sua vida, para a glória e honra do nome do Senhor. Chegar o primo de Jeremias, naquela situação, ele preso, é fruto do cuidado de Deus, fruto do milagre de Deus, fruto da misericórdia do Senhor. Então, Anatote para Jeremias significou também, primeiro, essa volta ao chamado, lembrar do chamado, do propósito de Deus, mas também significa a fidelidade de Deus. Refletirmos sobre a fidelidade de Deus, refletirmos sobre a bênção do cuidado de Deus, refletirmos sobre a provisão de Deus para com as nossas vidas. Porque chegar a esse primo com essa possibilidade desse campo é dizer para Jeremias: Jeremias, tem esperança para você. E assim Deus está falando conosco também. Diante de tantos sinais de morte, de falta de esperança, com essa questão da economia e tantas outras situações, o Senhor está dizendo de uma forma poderosa para todos nós que estamos participando dessa live: eu tenho cuidado de você, eu tenho contemplado o seu sofrimento, eu tenho contemplado as suas lágrimas, e Deus estará abençoando as nossas vidas de uma forma especial para a glória e honra do nome do Senhor. Ouçamos a palavra que Deus está dizendo, ministrando para as nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Amém? E quando o texto diz: assim diz o Senhor dos exércitos, é para dizer claramente: o Senhor dos exércitos é aquele que se é soberano, é aquele que tem todo o poder, é aquele que tem toda a autoridade, é aquele que pode todas as coisas, é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nada está acima desse Deus, nenhum poder humano está acima desse Deus, nenhuma autoridade humana está acima desse Deus, nenhuma capacidade humana está acima desse Deus.
o Senhor dos exércitos, Ele contempla as nossas vidas, Ele contempla as nossas guerras. O Senhor dos exércitos, Ele guerreia as nossas guerras, não só contempla, mas está presente nas nossas guerras, guerreia as nossas guerras, se dispõe a estar junto nessa batalha conosco, para a glória e honra do nome do Senhor. Entendamos, irmãos e irmãs, quando vem a palavra do Senhor dizendo assim diz o Senhor dos exércitos, para nos lembrar que o nosso Deus é capaz, é poderoso, é infinitamente mais, tem mais poder, mais capacidade daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Recebamos essa palavra em nosso coração, meu irmão e minha irmã, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Também, queridos, é uma palavra muito importante quando nós entendemos aqui aquilo que Deus fala para Jeremias. E Jeremias profetiza isso quando diz: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Eu confesso, irmãos e irmãs, que no culto de domingo, quando nós estávamos lá no culto à noite, até me emocionei um pouco, porque valorizo muito, evidentemente, as pessoas que foram e que vão no próximo domingo, mas é muito triste de não poder contar com a igreja toda lá no templo, com tantas pessoas que acima de 60 anos e que de uma forma correta definiram por não ir, porque entendem que não está na hora, enfim. Mas é triste ver nosso templo da igreja em Goiabeiras, com poucas pessoas, sem um barulho de crianças. É triste a gente ver que a situação, que tem muita coisa ainda para acontecer para as coisas voltarem para a normalidade. E quando cai a ficha, quem esteve lá na igreja sabe, lá no templo sabe, cai a ficha de dizer: gente, que desfalque, que prejuízo espiritual, que prejuízo para a missão de Deus, para a obra de Deus. Esse Covid, essa pandemia está fazendo um negócio muito difícil, muito difícil. Então eu tomo posse com toda a minha fé, eu tomo posse com toda a minha capacidade de crer dessa palavra profética para a nossa igreja em Goiabeiras. Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Amém, irmãos e irmãs? Tomo posse e me aproprio dessa promessa especificamente para a nossa igreja ali em Goiabeiras. Porque, irmãos e irmãs, nós precisamos crer que esse tempo de dificuldades vai passar. E aqui era algo absolutamente simbólico essa palavra. Para Jeremias especificamente, para aquele povo, para aquela situação, a cidade estava sem perspectiva, sem esperança. Uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. O exército da Babilônia cercando a cidade, sem perspectivas, sem esperanças. Mas quando Deus usa o profeta para ministrar profeticamente, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra, é para dizer: as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, essa situação vai ser resolvida. E profeticamente eu ministro essa palavra para a igreja, para a nossa igreja em Goiabeiras, dizendo claramente que as coisas vão mudar. Deus está no controle. E precisamos então, irmãos e irmãs, voltar os nossos olhos para Anatote. Investir nesse campo em Anatote. É, acima de tudo, crer no Deus Todo-Poderoso. É assumir essa postura profética.
de crer que Deus está no controle, que Deus vai fazer este milagre e que as coisas vão mudar e as coisas vão melhorar em nome de Jesus. Não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para a honra e glória do nome do Senhor, porque Ele está no controle, porque Ele sabe de todas as coisas, porque Ele sabe do nosso sofrimento, Ele sabe do nosso estado emocional, das situações todas que nós estamos vivendo. Deus contempla os nossos corações, Deus sonda os nossos corações, Deus sabe das dificuldades, dos problemas, de tudo que nós estamos vivendo. Deus sabe que antes que haja uma palavra na nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Deus sonda os nossos corações, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, Deus sabe de tudo que se passa na nossa mente, no nosso coração. E por isso essa palavra é absolutamente apropriada e nós nos apropriamos dessa palavra para a nossa vida, para a nossa igreja. Ainda se comprarão casas, campos e vinhos nessa terra, ou seja, isso vai mudar. A situação está difícil hoje, mas nós precisamos voltar os nossos olhos para Anatote, crendo que esse futuro vai ser diferente. Que existe um Deus, o Senhor dos exércitos, que batalha com a gente as nossas guerras, que está presente em todas as circunstâncias, em todas as dificuldades que nós estamos vivendo, e que vai mais uma vez nos surpreender com o seu cuidado, com o seu amor, com a sua provisão, com a sua graça, com a sua misericórdia sobre nós. Investir em Anatote, irmãos e irmãs, é investir na nossa vida espiritual. Investir em Anatote é nos consagrar ao Senhor. Investir em Anatote é crer que Deus está presente conosco nesse tempo de pandemia. Investir em Anatote é crer que Deus estará conosco quando essa pandemia passar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, receba essa palavra no seu coração nesta noite. Entenda o propósito que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Creia que Deus tem um propósito muito grande, especificamente com esta palavra. Olhe para Anatote. Invista em Anatote. Creia que Deus está contemplando a sua vida e que esse tempo de pandemia vai passar. No que diz respeito à questão sanitária, no que diz respeito à saúde, mas também no que diz respeito às questões econômicas, às questões financeiras. Quantas pessoas estão passando por graves dificuldades financeiras em decorrência exatamente dessa questão da pandemia. Cremos e nos apropriamos dessa promessa, que ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Que Deus mudará essa sorte, que Deus mudará essa história, que Deus transformará essa situação. Ele tem poder para isso e nós temos que confiar que Ele estará mudando isso em nome de Jesus. Com muito carinho, receba essa palavra no seu coração. Com muita fé, entenda o propósito de Deus na sua vida. Entenda o propósito que Deus tem para ministrar essa palavra ao nosso coração. Receba, acolha essa palavra para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai de amor, nós queremos te agradecer por esta palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor Deus. Deus, assim como nós falamos, pregamos, nós queremos dizer a Ti, Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por essa grande notícia, Senhor Deus, que o Senhor nos dá. Que esse tempo de pandemia vai passar, que esse tempo de dificuldades vai passar, e que há esperança, e que vai haver um futuro, e que as coisas vão estar melhores. Enquanto isso não passar, nos ensine, Senhor Deus, a olhar para Anatote. Quando estivermos nesse tempo de pandemia, nos ensine a investir em Anatote. Nos ensine a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a crer no milagre do Senhor. Deus, contempla cada vida, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, participando dessa live hoje.
espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Contempla, Senhor. Abençoa, Senhor. Restaura, Senhor. Transforma, Senhor. Liberta, Senhor Deus. Abençoa, Senhor. Renove as forças, Senhor Deus. Renove o vigor, Senhor. Renove a alegria, Senhor. Renove a esperança, Pai. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós queremos mandar um abraço muito forte hoje. Infelizmente, como eu disse no início da live, a Edilane está com algumas dificuldades hoje, está acompanhando a mãe dela. Então, eu não tem como eu poder estar anotando todo mundo que está aqui, mas quero registrar algumas pessoas, né? Um abraço para a Sônia, um abraço para a Alba mais uma vez, fez aniversário, para o Obedias, para a Glória, para a filhinha. Um abraço para a Thalita, para a Leni, para a Val, para a Leodite, para o José Carlos, para a Rosângela, para a Helena, minha irmã. Estive com ela hoje, né? Matando saudade da Helena. Um abraço para a Gleice, lá em São Paulo. Deus abençoe, Gleice. Um abraço para a Giovana. Um abraço para a Sheila, para a Carmen. Um abraço para a querida Laudiceia Teixeira, lá de Soretama. Saudades, viu, Lau? Um abraço para você, um abraço para o Geraldo. Deus continue abençoando vocês. Um abraço. Um abraço para a Val também. Um abraço para Nancy Fusco. Um abraço para a Adriana. Né? A Adriana está preocupada com a Dona Geralda. A Adriana conhece muito a Dona Geralda, né? Aqui um abraço para também, vamos ver mais, para Miriam. Um abraço deixa eu ver, para Valdeci. Um abraço para Silésia, lá de Linhares. Um abraço para o Felipe do Carmo, para a irmã Penha. Já registrei aqui a Fátima Macieira. Deus abençoe, um abraço. Um abraço para Marluce, para Carol, para Roque. Um abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando hoje, querido. Deus abençoe a sua vida. Se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui se passou. Eu tenho aqui 2 pedidos de oração. Vamos ver. Miriam Barbosa, peço oração pela saúde do meu cunhado, Isaías. Miriam, eu não consegui. Meu cunhado Jesus. Bem, tá aqui. Peço oração pela saúde do meu cunhado Isaías. Não é isso, Miriam? Também o Noel pede oração pela prima Eliane Mombrini, que está com câncer. Então, oração pelo Isaías e oração pela Eliane. Não é isso? Temos mais algum pedido de oração? A Alba está acompanhando aqui também, né, Alba? Amém. E também vamos estar orando pela Dona Geralda. Fechemos nossos olhos. Pai querido, eu quero colocar nas Tuas mãos pedidos de oração. Quero colocar nas Tuas mãos o Isaías, Deus, o irmão do Paulo. Esteja curando, Pai, ele em nome de Jesus. Cremos que o Senhor tem poder para fazer esse milagre. Eu te peço pela Eliane, Senhor Deus. Está, Senhor Deus, com esse problema grave de saúde. Que o Senhor esteja repreendendo, Senhor Deus, essa enfermidade em nome de Jesus. Coloco nas Tuas mãos também, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus da glória, da Dona Geralda, minha sogra. Senhor Deus, Tu sabes das dificuldades que ela está enfrentando. Esteja, Pai, abençoando, orientando os médicos, Senhor Deus, que estão cuidando da Dona Geralda, capacitando esses médicos. Esteja abençoando também, Senhor Deus, a Edilane, toda a família aqui, Senhor Deus, que estão tão preocupados. Esteja direcionando tudo, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Coloque nas Tuas mãos todos os enfermos, Senhor Deus, que estão nas UTIs, nos hospitais no Brasil inteiro. Clamamos a Ti mais uma vez pelos nossos governantes. Clamamos a Ti pela economia do nosso país, pelos empresários, pelos comerciantes. Que Deus abre portas de emprego para o povo, Senhor Deus. Clamamos a Ti, abençoa também os cientistas, Senhor Deus. Que eles possam o mais rápido possível desenvolver essa vacina. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, em nome de Jesus, os moradores de rua que não têm uma casa para se esconder, para morar. Senhor, colocamos tudo nas Tuas mãos, especialmente a nossa igreja.
Abençoa, Senhor Deus, os mais idosos, Senhor Deus, proteja, guarda, aquelas pessoas que têm comorbidade, Senhor Deus, tem misericórdia, abençoa, proteja, coloca tudo nas tuas mãos. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Antes de encerrar, quero renovar o convite para que você esteja conosco também amanhã. Amanhã é aquela live especial de sábado, né? Live de igreja missional. Estaremos especificamente recebendo 2 pastoras muito queridas, capacitadas, né? A pastora Nair, e lá da igreja metodista em Barra de São Francisco. A pastora Nair, muito conhecida, muita gente da nossa igreja, e muito atuante no Passa Macedônia, especialmente na Escola Bíblica de Férias, o trabalho com as crianças, né, do Passa Macedônia. E estaremos recebendo também a pastora Wellen Cristina Pascoal. Ela é pastora da Igreja Metodista em Água Branca, em Contagem, Minas Gerais, e coordenadora do Departamento Regional de Trabalho com Crianças aqui da 4ª Região. Também muito capacitada, com experiência nessa área do trabalho com crianças, porque o tema de amanhã que estaremos desenvolvendo é alcançando e cuidando das crianças dessa geração, né? Nós precisamos também refletir, pensar, assim como fizemos na semana passada com relação aos jovens, e temos feito outros temas tão importantes. Amanhã estaremos refletindo sobre esse tema importantíssimo que são as crianças, né? Então, que possamos estar convidando outras pessoas para que possam também estar conosco nessa live, né? No domingo pela manhã, às 9 horas, temos a nossa escola dominical online com o Alexandre, que tem sido sempre uma grande bênção. E à noite, o nosso culto especial da Ceia do Senhor. E aí, lembrando, nós estaremos ao vivo, presencialmente no templo, e aquelas pessoas que estarão no templo estarão participando da ceia com a gente. Mas, ao mesmo tempo, a ceia o culto será transmitido pelo Facebook da mesma forma. Então, as pessoas que não puderem ir no templo podem estar preparando os elementos da ceia, como fez nos últimos meses na sua casa. E quando nós estivermos consagrando os elementos, você também apresenta ao Senhor. E quando estivermos ministrando a ceia, você também estará participando da ceia da sua casa. E assim será. Quem estiver no templo vai participar conosco. Quem estiver em casa também vai estar participando conosco. Mas eu faço, assim como eu já mencionei aqui, faço um convite especial, né? Lembrando que aquelas pessoas que têm mais de 60 anos, que têm alguma comorbidade, né, são orientadas sempre a fazer essa autoanálise para ver se está realmente em condições de estar no templo. Mas as outras pessoas, queridos, o convite é para que você esteja conosco no templo. As portas da igreja vão estar abertas e recebemos visitantes, inclusive, no último domingo, e queremos uma participação, esperamos, inclusive, culto de ceia, né? Esperamos uma participação maior da igreja, que pode estar participando conosco nesse domingo, tá bom? Amém? Queridos, estamos chegando ao final da nossa live. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando, né, sua família. Tenha uma noite abençoada, tenha um final de semana abençoado. Deus nos abençoe, a paz do Senhor, fique com Deus.